Meninos, agora vamos para a explicação da nossa prova de português. Oi, meninos! Vamos começar a explicação da nossa avaliação diagnóstica do REAMP de português. Eu já expliquei lá em matemática como vocês devem fazer, né? Ler as orientações e responder o cartão resposta depois que tiver feito a prova. Vamos lá, língua portuguesa. Leia a parlenda a seguir para responder aos itens 1, 2 e 3. Vocês têm que fazer a leitura de uma parlenda, né? Parlenda são textos rimados que fazem parte do nosso folclore brasileiro e que possuem rimas. Aí vocês vão ter que ler esse textinho aí. Leia a parlenda a seguir. Qual dos pares de palavras apresenta rima? O que é rima? Palavras que combinam, possuem o mesmo som. Quais são dessas palavras que combinam, que rimam entre si? Domingo e barro, gente ou mundo, domingo e cachimbo, valente ou fraco. Quais são dessas? Quais são essas que rimam? É a palavra que combina uma com a outra, que tem o mesmo som. Essas que rimam. Quais são os pares? Você vai ter que observar. Domingo rima com barro ou combina com barro. Você vai marcar a opção que as palavras rimam, combinam entre si, possuem o mesmo som no final. 2. Leia as palavras no quadro a seguir. Vocês têm 5 palavras, vocês têm que fazer a leitura. Domingo, cachimbo, barro, jarro ou gente. As palavras foram separadas em sílabas de forma correta, e vocês têm a B, C e D. Vocês precisam observar qual das opções as palavras estão separadas em sílabas de forma correta. Separar em sílabas é você pegar os pedacinhos da palavra e dividir. Como que você vai saber isso? Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra domingo? Domingo. Eu abri 3 vezes. Então, ela tem 3 sílabas. Cachimbo tem 3 sílabas. Então, o tanto de vezes que você abre a boca para falar, para ler uma palavra, é o tanto de sílabas que ela tem. Então, basta você observar. Barro. Barro tem 2 sílabas. Ba, uma sílaba, e ro, outra sílaba. Então, você vai marcar a alternativa em que as palavras estão separadas de forma correta. 3. Complete a sequência com a palavra correta de acordo com a parlenda. De acordo com essa parlenda aqui, vocês vão completar a questão 3. Complete a sequência, com a palavra que está faltando. O cachimbo é de barro, bate em quem? Bate no barro, bate no ouro, bate no jarro, bate no domingo. Basta voltar na primeira questão e ver qual é. O cachimbo é de barro, bate em quem? Basta ler a parlenda e completar com a palavra que está faltando. Observe o folheto abaixo e responda aos itens 4, 5 e 6. Você tem que observar esse folheto aí, do que fala sobre o coronavírus, como se prevenir, e responder a questão 4, 5 e 6. Na questão 4, pergunta o seguinte: o assunto dessa campanha qual que é o assunto? Você observando, fazendo leitura dessa imagem, leitura verbal e não verbal. O que você observa? O folheto aí tá falando de quê? Essa imagem fala de quê? Fala de um dia de vacinação, prevenção ao coronavírus, vacina contra sarampo ou cuidado sobre piolho? Só fala sobre o quê? Qual que é o assunto desse folheto? Você vai marcar a opção. 5. De acordo com o folheto, como devemos nos prevenir contra o novo coronavírus? Quando você lê esse folheto, você consegue entender como que a gente pode se prevenir do coronavírus? De que forma? Você vai marcar a opção que fala no folheto como podemos nos prevenir do coronavírus. Lavar as mãos, usar álcool em gel, manter ambientes ventilados? Essa opção. B. Compartilhar objetos e tossir se protegendo com as mãos? Qual dessas opções você acha que o folheto ensina que a gente deve fazer para se proteger contra o coronavírus? 6. Em relação à escrita da palavra prevenir, marca a alternativa correta. A palavra prevenir tem quantas vogais? Você vai observar. Ela tem
tantas vogais, você vai marcar quantas consoantes ela tem, quantas sílabas. Então, você vai observar, fazer uma análise da palavra prevenir e vai observar quantas sílabas ela tem, quantas consoantes ela tem e quantas, né? Então, vamos lá. A palavra prevenir, você abre a boca para falar ela quantas vezes? Prevenir. Quantas vezes? É o tanto de sílabas. Quantas vogais tem? Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes é o resto do alfabeto. Então, você vai observar a palavra e falar quantas vogais tem, quantas consoantes tem e quantas sílabas tem. E marcar a opção. 7. A gente até fez uma prova, uma atividade no mesmo formato dessa. Observe a página de dicionário e responda. O dicionário é um livro que contém o significado de todas as palavras lá no dicionário. Pergunta o seguinte: o significado da palavra brasileiro é? Qual que é o significado da palavra brasileiro? Quando você vê nessa imagem, a imagem de uma folha de dicionário, fala o significado de brasileiro. Qual que é o significado de brasileiro? O que significa a palavra brasileiro? Quando você vem aqui no dicionário, você vai voltar. Ah, brasileiro é quem mora no Brasil, objeto para brincar, quem nasceu no Brasil, personagem de contos de fadas. O que é? O que significa a palavra brasileiro quando você vem aqui no dicionário e vê o significado dele? Ó? Brasileiro significa o quê? Você vai marcar a alternativa. 8. O verbete branco apresenta branco aqui, ó. Quando vocês olham a imagem aqui, vocês veem que tem o nome branco. Branco tem o verbete branco. Apresenta um significado, 2 significados, 3 significados ou 4 significados. Então, aqui, quando você vê a palavra branco, ela tem quantos significados a palavra branco? Tem 1, tem 2 ou tem 3 significados? Você vai observar aqui na folha do dicionário. 9. Leia o texto a seguir. A gente trabalhou nesse textinho do cravo brigou com a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Então, tem uma musiquinha, tem uma cantiga aí. Você vai ter que precisar fazer a leitura dela. Essa cantiga fala sobre o quê? O que fala? Qual que é o assunto dessa cantiga? Essa cantiga fala da história da rosa, da briga entre o cravo e a rosa, da história do cravo ou da vida no jardim. Quando você lê essa cantiga, o que ela fala para você? Questão 10. Observe as palavras do quadro. Vocês têm algumas palavrinhas no quadro. A palavra bruxa, bule, burro, brasileiro, brincar, brinquedo, brilhante ou branco. Você observou, fez a leitura? Aí você vai falar o seguinte: as palavras estão organizadas em ordem alfabética em... O que é organizar em ordem alfabética? É colocar as palavras em ordem, na sequência correta, seguindo a ordem do alfabeto. Por que é a ordem alfabética? A ordem alfabética é você vai seguir de acordo com o alfabeto. Qual que é a primeira letra que vem no alfabeto? É o A. Então, você vai observar se tem palavras com A. Se tem palavras com A, ela vem primeiro. Depois vem com B, depois vem com C, depois vem com D. Mas, aqui no caso, todas as palavras são com B. Então, se todas as palavras são com B, você vai ir para a segunda letra. Todas são com B, então não tem nenhum, você não consegue entender qual palavra vai começar primeiro, porque todas começam com a mesma letra, começam com B. Então, você pula, vai para fazer o desempate, você vai para a segunda letra. A segunda letra do alfabeto é o A. Ah, então tem alguma palavra que tem um A aqui, depois do B? Ah, não tem, então eu vou pro B. Você vai pulando até descobrir qual palavra que vem primeiro, que vem depois, seguindo a ordem do alfabético. Olhou na primeira letra, não deu para desempatar? Olha na segunda, não deu? Olha na terceira, até você conseguir organizar de acordo com o alfabeto. Marcou todas as alternativas, só tem uma alternativa certa para cada pergunta. Marcou, você vai voltar aqui no cartão resposta e falar. Na primeira questão, você marcou o quê? Ah, eu marquei A, então faz um X na A.
Na segunda questão eu marquei B, então faz um X na B. Você vai marcar com o X qual alternativa você marcou em cada questão. Certinho? Beijos, beijos. Tchau, tchau e boa prova!